Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 128. Salmo 128, esse, creio eu, que é um salmo bastante conhecido pelos irmãos, já que com frequência nós cantamos dos nossos cultos. E esse é um dos salmos também que possivelmente os israelitas daquela época, eles também cantavam em sua peregrinação rumo a Jerusalém, nas datas das festividades, e que hoje, pela graça do Senhor, temos o privilégio de podermos cantar aqui em nossa igreja, entoar essas verdades em nossa caminhada rumo a Jerusalém celestial. Então, o livro dos Salmos, capítulo 128, os versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ó Senhor Deus, amado Pai, graças damos, Senhor, pelas nossas vidas, porque tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Ti, Senhor. Oramos, Senhor, neste momento, rogamos para que o Teu Santo Espírito esteja sobre todos nós, Senhor, iluminando as nossas mentes, guiando os nossos corações, nos dando entendimento, discernimento, para podermos compreender as Tuas verdades, Senhor, para sermos dirigidos em temor ao Senhor, andando assim em obediência, andando nos Teus caminhos, Senhor, vislumbrando a verdadeira felicidade, reconhecendo, Senhor, que todas as bênçãos são graça das Tuas mãos, Senhor. Dirige-nos, ó Pai, neste momento, para que a Tua palavra seja aqui proclamada, Senhor, e a Tua igreja seja edificada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então, irmãos, agora nos debruçar, meditar um pouco mais sobre esse salmo, sobre essa palavra, buscando compreender um pouco mais das verdades aqui colocadas pelo salmista, dos ensinamentos, dos princípios que o nosso Senhor nos deixou na sua preciosa palavra. Esse salmo, ele possui um título, descrito ali em nossas Bíblias, Cântico de Romagem, e de fato ele é o nono salmo de uma série de 15 salmos, do 120 ao 134, que são descritos como cânticos de romagem, ou salmo dos degraus. E esses salmos, como falei anteriormente, eles eram cantados enquanto o povo caminhava na sua peregrinação rumo a Jerusalém. Então eles saíam de suas cidades e se deslocavam até Jerusalém, onde eram comemoradas algumas festividades de acordo com as ordenanças do Senhor. Então, nesse trajeto, eles iam caminhando juntos e eles cantavam em louvor ao Senhor e também em preparação de si mesmos para o culto que eles prestariam a Deus no templo em Jerusalém. Então, assim como eles caminhavam fisicamente, andando em direção a Jerusalém, esses cânticos eles também tratavam de diversos aspectos da caminhada espiritual daquele povo, do povo de Deus, e hoje para nós, da nossa vida, da nossa caminhada cristã. É interessante nós pensarmos nos Salmos, de uma forma geral, que essas verdades do Senhor, essa palavra de Deus, Ele nos deixou de uma forma poética, de uma forma musical. Isso tem um aspecto didático muito interessante para a gente. A música, ela ecoa em nossas mentes, nós lembramos dela em diversos momentos do nosso dia, da nossa vida, e ela também transborda os nossos corações, ela sai pelas nossas bocas. Não só quando estamos aqui reunidos, mas ao longo dos nossos dias, do nosso tempo. E quantas vezes não ficamos com uma música que a gente ouviu uma vez e ficamos dias e dias com ela na nossa cabeça, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando é uma música ruim. E quantas vezes também nós ouvimos uma música que a gente aprendeu quando a gente era pequenininho, e mesmo depois de muito tempo sem ouvir, ainda nós nos lembramos dela, ainda hoje. Então aproveitemos este meio de graça que o Senhor nos dá
Não à toa o Senhor nos deixou a sua palavra de uma forma musical. Eu coloco então um desafio, um apelo para os irmãos, para que nós aproveitemos desse meio de graça. Hoje nós temos o privilégio de poder cantar alguns desses salmos em nossa igreja, e que possamos cantar também em nossas casas, no nosso dia a dia, nos preparando assim, para o momento em que estamos juntos, cantando como igreja, como congregação do Senhor, mas também enchendo as nossas mentes com as suas palavras, com as suas verdades da boa, perfeita e agradável palavra e vontade de Deus, nos preparando assim para a nossa vida, para os momentos de tribulação. Não é? Muitas vezes cantamos músicas que são agradáveis aos nossos ouvidos, mas que muitas vezes elas não nos edificam. Então que aproveitemos este recurso que Deus nos dá para nos enchermos da verdade do Senhor. E sobre esse último ponto de estarmos preparados nos momentos das dificuldades, eu gostaria de citar uma frase do teólogo Stephen Yuille, que diz o seguinte: sempre que nos sentimos afligidos em nossa jornada, temos a tendência de recorrer a qualquer coisa que acreditemos que possa nos ajudar, seja outra agenda, outro seminário, outro conselheiro. Mas com muita frequência negligenciamos a ajuda que Deus nos deu, o livro dos Salmos, em especial os Salmos dos degraus. Neles, nos associamos com pessoas que percorreram a mesma estrada em que estamos viajando. Se ouvirmos com cuidado, eles nos ensinarão como olhar para Deus em cada circunstância da vida e mostrarão como essa mudança em nossa perspectiva fortalecerá nossa fé e ampliará a nossa esperança. É muito comum nos momentos em que a gente se depara com alguma dificuldade, seja de saúde, seja psicológica, emocional, física, que nós busquemos alguns especialistas naquele assunto. E nada contra esses profissionais em si, sejam médicos, psicólogos ou qualquer outro, mas de fato eles podem ser instrumentos de Deus nas nossas vidas, para operar a obra de Deus em nossas vidas. Mas, no entanto, a forma como nós nos relacionamos com isso, muitas vezes mostra onde está o nosso coração. Nós buscamos e confiamos nesse especialista, até às vezes nos colocamos em oração, pedindo para que Deus use a vida dessas pessoas, mas muitas vezes nós negligenciamos o que a palavra do Senhor nos diz sobre aquele assunto, negligenciamos o cuidado pastoral, aquele que o Senhor colocou para o nosso cuidado, negligenciamos o nosso cuidado familiar, o nosso cuidado fraternal entre irmãos em Cristo. Ora, se Deus pode usar um especialista, e de fato pode, para fazer a sua obra, Ele não pode usar também a sua palavra, o pastor, os oficiais, que Deus mesmo designou para cuidar da sua igreja, a família em que Ele mesmo nos colocou, os irmãos, a comunidade em que Ele nos inseriu, para suportarmos uns aos outros, para prestarmos conta, para ajudarmos uns aos outros? Felizmente, meus irmãos, muitas vezes nós dizemos que temos fé, que confiamos em Deus, mas nós vivemos como se Ele simplesmente não existisse, como se Sua palavra não fosse a verdade. Então precisamos estar, irmãos, constantemente cheios da Sua palavra, para que quando vierem as dificuldades, para que ela, a palavra de Deus, seja a primeira a nos vir à mente, quando de fato precisarmos dela. O salmista começa então este salmo declarando que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem é bem-aventurado? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por vezes temos a tendência humana a querer enxergar a felicidade, mesmo nesse salmo, essa bem-aventurança, nas bênçãos materiais que são descritas depois, no trabalho, na família, na esposa, no casamento, nos filhos. E de fato essas são grandiosas bênçãos em que Deus nos permite encontrar, desfrutar com felicidade, mas não é aí que está a verdadeira felicidade. A felicidade está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E Thomas Watson, um pregador puritano, a esse respeito, ele diz o seguinte: milhões de pessoas se enganam sobre a essência da felicidade e sobre a maneira de alcançá-la.
Isso porque elas confundem a felicidade com coisas exteriores, possessões, experiências, realizações e relacionamentos, mas é aí que elas se enganam. A felicidade não é encontrada nessas condições, nessas circunstâncias, porque elas sempre mudam. A felicidade, ela é encontrada num Deus que nunca muda. E é por isso, meus irmãos, que a busca que o mundo constantemente faz pela felicidade, ela sempre vai restar infrutífera. E é assim que combatemos aquela ideia que às vezes nós temos de que o ímpio, ele prospera, ou de que ele pode prosperar. De fato, ele pode ter todos os prazeres do mundo. O ímpio, ele pode ter, sim, riquezas, um bom trabalho, família, filhos, esposa, mas nisso ele nunca encontrará a verdadeira felicidade ou prosperidade. Como vimos, não é nisso que está a felicidade, mas sim no Senhor, em temer o Senhor e andar nos seus caminhos, e então Ele nos capacita nisso, encontrarmos essa felicidade. Mas o que seria esse temor ao Senhor de que o salmista fala? Talvez algum de vocês tenha se deparado recentemente, alguns dias atrás, com uma declaração de uma artista famosa, que se diz evangélica inclusive, dizendo mais ou menos o seguinte: tenho pavor da expressão temer a Deus, porque vou ter medo de Deus se Ele é bom? Vou cumprir seus mandamentos porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo? Ou vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem, vou ser uma pessoa boa? Por Deus eu tenho amor e respeito, medo eu tenho é de coisa ruim. E por um lado, essa declaração ela mostra talvez um profundo desconhecimento da palavra do Senhor. Bem sabemos que a palavra do Senhor ela nos traz o temor do Senhor como algo a ser conquistado, como algo a ser perseguido. Então, de fato, temos que ter temor do Senhor. Mas, por outro lado, ela também nos traz algumas dúvidas sinceras de um cristão. E ela também nos mostra um panorama da realidade evangélica no nosso país, que adora, não ao Deus das Escrituras, que nos diz, temam ao Senhor, mas que adora um Deus que é concebido na nossa própria cabeça, daquilo que a gente acha, segundo os nossos próprios entendimentos e a nossa própria vontade. E de fato, a palavra traduzida como temor, vem do hebraico yari, do grego phobos, ela por vezes tem um sentido mais próximo de medo mesmo, mas por vezes ela tem um sentido mais próximo de reverência, de respeito. Isso pode trazer uma certa confusão nas nossas cabeças, uma vez que na nossa língua, na língua portuguesa, isso tem um significado um pouco diferente, dependendo do contexto em que ela se encontra na palavra do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele não tem um relacionamento de medo, do qual ele deseja fugir de Deus, mas ele tem um relacionamento familiar. É um temor que o leva a querer cultivar, a se aproximar de Deus. O homem que teme ao Senhor é aquele que ama, respeita e procura viver de acordo com a sua vontade. Mas ao mesmo tempo ele também tem medo, sim, ele tem medo da santa ira de Deus. Ele tem medo de pecar e do pecado, porque ele sabe que o seu Deus, ele é um Deus de justiça, é um Deus que odeia o mal, é um Deus que pune os nossos pecados, ao mesmo tempo que Ele é um Deus de amor. O Deus que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, unigênito, para nos redimir, nos comprar, pagar pelos nossos pecados, para que então pudéssemos andar nos seus caminhos. E aqui chegamos no segundo ponto que o salmista coloca, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quanto a esse ponto, eu trago uma citação de João Calvino, que diz o seguinte: o profeta requer a atestação da vida quanto a isso, pois estas duas coisas, o temor do Senhor e a observância da lei, elas são inseparáveis. A raiz deve necessariamente produzir o fruto correspondente. E assim como quando Tiago, sua epístola nos diz, mostra essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O temor do Senhor, assim como a fé, nós não podemos observar isso diretamente na vida de uma pessoa, mas nós podemos ver os seus frutos. Assim como a nossa fé é evidenciada pelas obras, como diz Tiago,
Nosso temor ao Senhor é provado pela observância, pela obediência à sua lei, pelo andar nos seus caminhos, pela felicidade que podemos ter diante das bênçãos que o Senhor já nos deu. E quais seriam essas bênçãos do Senhor? Encontramos a resposta nos versículos seguintes, nos versículos 2 e 3. E a nossa mente humana, nossa mente já muitas vezes infectada pelo mundo em que vivemos, com a nossa mania de grandeza das coisas, provavelmente concebe uma visão muito diferente do que é uma vida de grandes bênçãos, uma vida ricamente abençoada. Seja ainda por vezes temos um coração voltado para as coisas materiais, então imaginamos uma vida de posses, de riqueza, de conforto, ou seja, por termos ainda um coração voltado simplesmente para as obras. Imaginamos então uma realidade onde fazemos grandes coisas, onde alcançamos muitas pessoas, onde somos reconhecidos, onde podemos influenciar muitas pessoas, muita gente, onde temos uma igreja cheia. Mas o homem ricamente abençoado, descrito aqui pelo salmista, ele é muito diferente disso. É aquele homem que do trabalho das suas mãos ele come, que a sua esposa no interior da sua casa é como videira frutífera, que seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa estão. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Simplicidade. Voltemos, meus irmãos, nossos pensamentos ao livro de Gênesis. Como era a vida do homem antes do pecado, antes da queda? Deus criou o homem, deu-lhe um trabalho, ele cuidava do jardim, e desse jardim ele tinha o seu sustento, tudo o que ele precisava, e Deus deu-lhe uma esposa. Era isso. Deus criou todas as coisas e disse que tudo era bom. Essa era a vida boa. Essa era a vida boa que Deus estabeleceu para o homem. E é uma frase bem conhecida de um escritor inglês, Chesterton, que diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Esse é o ideal das bênçãos que Deus nos dá, no qual, pelo temor de Deus, podemos encontrar essa verdadeira felicidade. É interessante notar que o salmista destaca aqui 3 coisas: o trabalho, o casamento e os filhos. E pensemos um pouco sobre elas. Trabalho. Nós vivemos uma cultura de preguiça. O trabalho é visto como um mal necessário, algo que é penoso, é cansativo, é ruim, é mal, mas que nós precisamos fazer. Nós muitas vezes desejamos um emprego onde a gente não precise trabalhar tanto, se esforçar muito. Nós esperamos com ansiedade pelo dia em que a gente vai se aposentar. E nós pensamos que isso é bom, e por vezes nós mesmos nos enganamos com a ideia de que assim, quando a gente não precisar mais fazer esses trabalhos mundanos, nós teremos tempo para nos dedicar às coisas de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos eliminar essa ideia, essa dicotomia entre o que é espiritual, o que é de Deus e o que não é. Tudo, meus irmãos, toda a nossa vida é espiritual, toda a nossa vida pertence a Deus. Orar, ler a Bíblia, ouvir uma pregação, servir ao próximo, tudo isso é bom, mas nada disso é mais espiritual do que fazer o nosso trabalho, do que cozinhar o nosso alimento, do que fazer as atividades domésticas. Devemos glorificar a Deus em tudo quanto fazemos, inclusive no nosso trabalho, e não somente em coisas específicas. Paulo nos adverte no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23, Paulo diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E esse versículo ele se encontra justamente num contexto em que Paulo está tratando dos servos servirem aos seus senhores, num contexto de trabalho. Não é para homens,
é para o Senhor, é igualmente espiritual, tanto quanto orarmos, tanto quanto lermos a Bíblia. E como lembramos ali do relato do livro de Gênesis, Deus planejou o trabalho para o nosso bem. O trabalho já existia antes da queda, antes do pecado, e ele era bom. Tudo era bom. O trabalho, ele não é fruto da queda. O que é fruto da queda é o cansaço, o suor, a fadiga, o peso desse trabalho sobre nossas vidas. E sobre isso, Agostinho diz o seguinte: que quer dizer comerás do fruto de teus frutos, do trabalho de teus frutos? Agora temos os trabalhos, os frutos virão depois. Mas como os próprios trabalhos não são desprovidos de contentamento por causa da esperança, agora os próprios trabalhos nos alegram. É fácil nós nos alegrarmos com o fruto do nosso trabalho, com as bênçãos, sejam materiais, sejam espirituais, mas somente debaixo da graça do Senhor, da esperança do nosso Jesus Cristo, é que podemos nos satisfazer no próprio trabalho, e não simplesmente nos frutos dele. E é a isso que somos chamados, a enxergarmos o trabalho como uma bênção, a nos alegrarmos no trabalho. A segunda bênção que o salmista destaca é o casamento, a esposa. E ainda que muitas vezes por brincadeira nós falemos assim, mas nós tratamos o casamento como uma privação, como uma restrição de liberdade, como um aprisionamento. Mas assim como o trabalho, o casamento e a família foram criados para o nosso bem. E assim como o trabalho, hoje esse relacionamento familiar, ele sofre com as consequências da queda. Mas no temor do Senhor, essa maldição que foi colocada ali, na queda, no pecado de Adão e Eva, ela é revertida, e podemos então desfrutar um pouco dessa vida, um pouco daquilo que Deus nos planejou para a eternidade, aqui nessa vida, no nosso relacionamento conjugal. Podemos voltar a nos alegrar, como o salmista diz, com a esposa no interior da nossa casa, dentro do nosso lar, com a presença da esposa no lar. Isso não quer dizer que ela é alguém que não sai de casa. Essa não é a mulher virtuosa descrita em Provérbios, mas sim aquela que sai de casa, inclusive para trabalhar quando necessário, mas não ao custo da sua família. Ela não deixa a sua família para buscar o trabalho, mas pelo contrário, tudo aquilo que ela faz, todo o seu trabalho, seja dentro, seja fora de casa, gira em torno do seu lar, da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Essa mulher ali e aqui, ela é exaltada. Essa mulher é videira frutífera, é alguém que produz bons frutos, em especial no que diz respeito aos filhos. Isso já nos traz a terceira bênção, os filhos. Uma criação piedosa dos filhos, ela é trabalhosa, ela exige de nós o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas energias. Mas já vimos agora que o trabalho é bênção do Senhor, inclusive o trabalho de criar os filhos. Além disso, consideramos aqui que Deus nos dá essa bênção em preferência a todas as riquezas, é muito mais valioso do que tudo isso, é uma questão de prioridade em nossas vidas, e devemos mantê-la na mais elevada estima, sendo gratos e agindo em conformidade a isso. O salmista os compara a rebentos de oliveira, ramos que nascem no tronco principal, simbolizando renovação, perpetuidade da família, né? Ao final o salmista diz, para que veja os filhos dos teus filhos. Isso era bênção, isso naquela sociedade, os filhos, a posteridade, era vista como uma grande bênção na vida das famílias. E ele diz também que são os filhos à roda da tua mesa, ao redor da tua mesa, e a mesa aqui é o lugar de comunhão, é o lugar do alimento também, mas também de instrução, é o lugar do alimento físico, mas também do alimento espiritual, onde as famílias se reuniam para conversar, para serem instruídas, para serem lembradas da palavra do Senhor. Então essa é a imagem, a ilustração que o salmista coloca sobre o homem abençoado, o homem que teme ao Senhor.
Lembro aqui também, meus irmãos, que embora o salmista trace aqui este padrão de família, de felicidade, de bênçãos, não necessariamente todos terão essas bênçãos. Esse salmo não é limitado a famílias. Cristo, nosso Senhor, Ele nunca se casou, Ele nunca teve filhos, humanos, físicos pelo menos, mas Ele sempre desfrutou das bênçãos de Deus do modo mais elevado possível, do modo mais profundo. E da mesma forma, as pessoas solteiras, sem filhos, e qualquer tipo de pessoa, elas também podem desfrutar de profunda felicidade e fecundidade na família de Deus, porque como vimos, a felicidade não está nessas coisas. Deus nos abençoa sim com essas coisas, mas a felicidade está no temor do Senhor. Então, como consequência disso, o recebimento dessas bênçãos, aqueles que têm essas bênçãos, eles não são mais piedosos por causa disso. Eles não são mais piedosos porque eles receberam essas bênçãos. A questão principal é como está o nosso coração diante de Deus, o nosso relacionamento diante de Deus, a nossa gratidão, a nossa felicidade, o nosso deleite naquilo que nós já recebemos. Vejamos o exemplo de Jó. Jó era homem temente a Deus, ele era próspero, e dele foram tiradas todas as bênçãos materiais, mesmo que ele tenha permanecido temente e fiel ao Senhor. Não era mérito dele que ele tinha aquelas coisas, assim como também não era demérito ele ter as perdido. E assim também, certamente conosco. Isso nos leva a um espírito de deixarmos o nosso orgulho de lado, de sermos humildes, porque se hoje podemos desfrutar dessas bênçãos, não é mérito nosso, é mérito da graça, da obra de Cristo nas nossas vidas. O salmista encerra então, ali nos versículos 5 e 6, enfatizando mais uma vez que as bênçãos vêm do Senhor, elas não são conquistadas pelo nosso esforço, porque a gente é, pelo que a gente faz. O Senhor te abençoe, ele diz. O salmista também, ele nos fala de Sião, o Senhor te abençoe desde Sião, fala de Jerusalém, fala de Israel. Isso nos remete à ideia de que as bênçãos, elas são nos dadas no contexto da igreja. Deus abençoa a nossa família e através disso abençoa a igreja, assim como a igreja, ela suporta essas famílias. Devemos ser desejosos de ver toda a igreja de Deus numa condição próspera. O salmista clama para que vejas a prosperidade de Israel. Nós não devemos buscar somente os nossos próprios interesses, mas devemos ter os nossos olhos voltados à igreja do Senhor. Não é possível nós termos essa vida de bênçãos que o salmista coloca aqui, desvinculada do contexto da igreja. A casa de Deus é uma bênção para a nossa casa, assim como nossa casa é uma bênção para a casa de Deus. O panorama que nós temos aqui então neste salmo é o seguinte: nós somos primeiros então chamados a temer ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Assim somos levados a andar em obediência, então andamos nos seus caminhos, debaixo da sua lei, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, dos seus princípios. E então o que fazemos em seguida? Nós buscamos o nosso trabalho, a nossa providência, o nosso alimento? Não. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ali é Jesus quem está nos instruindo em seu sermão do monte, e ali ele nos exorta: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O trabalho, a providência, o alimento, a vestimenta. É disso que Jesus está tratando naquela passagem. Então o que nós devemos fazer é buscar, não essas coisas, não buscar as bênçãos que gostaríamos, mas buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Devemos confiar em Deus, descansar nele, quanto a tudo isso, quanto à nossa providência, e assim essas providências, essas bênçãos do Senhor serão
concedidas conforme aprouver o Senhor e serão reconhecidas por nós, sendo assim objeto de verdadeira felicidade nas nossas vidas. De outro modo, se nós apenas buscarmos essas coisas com os nossos próprios esforços, nós seremos como aqueles homens que Jesus está advertindo lá, como aqueles homens fariseus que buscavam apenas cumprir aquela lei. Nós andaremos ansiosos nas nossas vidas, buscando tudo pelos nossos próprios esforços. E não só isso, essa busca, assim como o mundo buscando a felicidade, será completamente vã. O Salmo 127, voltemos ali um pouquinho, em nossas Bíblias, o Salmo logo anterior, aquele que lemos hoje, ele declara, em seu primeiro versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Se não for pelo Senhor, nós podemos até ter essas riquezas materiais, mas nós não encontraremos a verdadeira felicidade nelas. Tudo isso será vão. E de fato o Salmo 127, ele conversa muito bem com o Salmo 128, eles se complementam de uma maneira maravilhosa. Nós vemos ali por fim um retrato, no final do Salmo, um retrato de como é abençoada a vida desse homem que teme ao Senhor. Ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, feliz o homem que enche deles a sua aljava. E então, voltando no Salmo 128, nós vemos a consequência que se começa ali no Salmo 127, e o fruto dele andar num relacionamento correto com Deus, em temor ao Senhor, nós vemos o fruto, o trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tua esposa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira. E então ao final ele sabe que ele pode descansar tranquilo, porque ele sabe que tudo irá bem, que ele terá uma vida longa e próspera no Senhor, que ele verá os filhos de teus filhos, e as bênçãos do Senhor, elas não estarão restritas à sua casa, mas elas se expandirão, elas crescerão para a sua família, dando frutos para a sua igreja, para a sua cidade, para todo o povo de Deus. Então é esse panorama, essa visão que temos desse salmo. E como podemos então aplicar essa perspectiva sobre o temor de Deus, sobre a felicidade, sobre a vida familiar, sobre a comunhão em nossas vidas? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o temor do Senhor ao qual somos chamados. Lembramos então que somente aqueles que temem ao Senhor poderão encontrar verdadeira felicidade, que é atestada pelos frutos, pelo procurar viver de acordo com a vontade de Deus, a andar nos seus caminhos. E muitas vezes nós somos atacados dentro da própria igreja com um falso entendimento de que a Bíblia, ela pode ou ela deve ser livremente interpretada. E não era isso que os reformadores buscavam, não era isso que eles combatiam. Ela deve ser livremente analisada, temos que, sim, distinguir se aquilo que ouvimos, aquilo que o pregador nos fala, aquilo que o pastor nos coloca, está debaixo da verdade de Deus. Mas ela não deve ser livremente interpretada por qualquer um, ela não deve ser, cada um interprete da forma como quiser. Não, isso nos leva às mais verdadeiras aberrações, isso nos leva, como vimos, a servir um Deus que não é o nosso Deus, que não é o Deus da Bíblia, mas é um Deus que a gente cria em nossa própria cabeça. E eu destaco aqui então a importância de aprendermos a ter uma relação correta entre o pastor e as suas ovelhas, entre a nossa vida e a vida da igreja, porque somos chamados a temer ao Senhor e a andar nos seus caminhos. E como andamos nos seus caminhos? Conhecendo a sua vontade. Como tememos ao Senhor? Conhecendo quem Ele é. Como poderemos temer ao Senhor que a gente não conhece, que a gente não sabe? É justamente o conhecimento verdadeiro do Senhor é que nos leva a termos reverência, a termos verdadeiro temor a Ele. E onde encontramos isso? Na palavra do Senhor.
Mas quando caminhamos sozinhos, ainda assim corremos um sério risco. Devemos sim ler, meditar sobre a palavra todos os nossos dias, mas também devemos estar seguros. Deus nos colocou num contexto de igreja para que suportássemos uns aos outros, para que ajudássemos quando um cai. Nós precisamos reforçar essa relação. Nós precisamos ter uma igreja não que esteja voltada ao seu ativismo, às coisas que a igreja faz, aos seus eventos, mas precisamos ter uma igreja voltada ao seu verdadeiro propósito, ao que é essência da igreja. Precisamos estabelecer essa relação, que é uma relação de confiança, ao confiarmos no nosso pastor, nos nossos oficiais, a quem Deus designou para que nos guiássemos. Não é? Muitas vezes, quando somos confrontados com algo, com um pecado, nós tendemos a nos afastar. Mas Deus justamente nos colocou dentro da igreja para que fôssemos confrontados, para que fôssemos disciplinados. É a disciplina do Senhor sendo exercida sobre o seu povo através da igreja. Precisamos ter uns aos outros para prestar contas. Quantas vezes nós nos deparamos com a palavra do Senhor e vemos o nosso pecado e pensamos, puxa, eu preciso mudar isso. Mas nós patinamos naquilo, nós não conseguimos, nós erramos, mas também nós não compartilhamos isso com ninguém, nós não temos ninguém para nos suportar, para nos ajudar, para nos caminhar junto conosco, e caminhar sozinho é muito mais difícil. Então nós vemos que nós não conseguimos e nós desistimos, porque é muito penoso, ou nós nos esquecemos, mas na outra semana a gente já esqueceu daquilo, nós já nos esquecemos daquele compromisso que a gente fez, daquela ideia, daquele pecado em que a gente queria mudar nas nossas vidas. Mas se nós contamos uns com os outros, se nós temos uns aos outros como alguém em que nós confiamos, em que nós colocamos esse nosso desejo, esses nossos pecados, nós então podemos ser cobrados, nós podemos prestar contas, nós podemos suportar uns aos outros, para que então possamos crescer juntos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos um chamado para rever o nosso padrão de felicidade. Somos chamados a aprender a nos alegrar na simplicidade. Como vimos, isso não é fácil. Nós estamos imersos num mundo materialista, numa sociedade que tem valores completamente opostos a isso. Nós sempre queremos mais e mais. Isso faz com que nós vivamos insatisfeitos, nós vivamos ingratos, nós vivamos em eterna murmuração contra o próprio Senhor. Somos lembrados que nós somos capacitados a encontrar essa felicidade somente quando andamos corretamente no Senhor, quando temos temor do Senhor. Então não adianta buscarmos essa felicidade pelos nossos próprios esforços. Nós muitas vezes queremos queimar etapas, a gente quer pular direto para as bênçãos, a gente quer, o que eu preciso fazer agora para resolver isso? Mas nós precisamos começar lá atrás, buscando um relacionamento correto com Deus, nos colocando em joelho diante da palavra do Senhor, lendo a sua palavra, estabelecendo nossa comunhão com a nossa igreja, nos colocando em oração, e isso virá como consequência. Mas isso nos serve de termômetro para vermos como está o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho encontrado verdadeira felicidade nessas coisas? Eu olho a minha vida, vejo as bênçãos do Senhor e me alegro nisso? Se não, não é isso que eu tenho que resolver agora. Eu tenho que resolver lá atrás o meu relacionamento com Deus. Eu não encontro felicidade e alegria nessas coisas porque o meu relacionamento com Deus não está como deveria, porque eu ainda não compreendi totalmente quem é esse Deus, para que de fato eu possa temê-lo e andar nos seus caminhos, andar de acordo com os seus mandamentos. Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é a situação que nos traz o contentamento, não é a situação que nos traz a felicidade. Como vimos antes, a situação, o contexto, as circunstâncias, elas mudam a todo momento, e nós não podemos ser reféns disso, nós não podemos estar escravos disso, mas o nosso contentamento tem que estar num Deus que é imutável.
Por fim, como já destacamos um pouco aqui, eu coloco mais uma vez esse chamado à comunhão. Somos chamados ali no final deste salmo a não vivermos sozinhos, a não buscarmos somente os nossos interesses, mas a olharmos para a igreja do Senhor. Essas bênçãos, elas são desfrutadas no contexto da igreja, do povo de Deus, da noiva de Cristo, é assim que ela é descrita. E para isso nós precisamos de convívio, precisamos resistir à nossa tendência, à tentação de vivermos isoladamente dentro do nosso núcleo familiar, sozinhos, isolados dos outros, independente uns dos outros. Isso aqui a gente não está falando simplesmente no viver social, no encontrar, no almoçar juntos, no comermos juntos, no estarmos juntos um dia. Não, esse convívio é muito mais profundo do que isso. Esse convívio é aquele convívio da confiança, da confidência, do prestar contas, do suportar uns aos outros nas dificuldades. Quantas pessoas já passaram por aqui e hoje não estão mais aqui e nós não fazemos ideia de onde estão, se estão bem, se não estão? Porque às vezes não nos preocupamos com isso. Muitas vezes estamos tão afundados no nosso dia a dia, nas preocupações que o mundo nos traz, que esquecemos daquilo a que realmente somos chamados. Nós não compreendemos de fato aquilo que Paulo nos diz quando na sua carta aos Coríntios: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nós temos uma vida muito individualista. De fato, Deus começa o trabalho dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Eu diria mais, Deus começa o seu trabalho nos homens, nos líderes de suas casas. Esse salmo é escrito como que para um homem. Ele fala da sua esposa, ele é o líder espiritual da sua casa, a ele cumpre a maior das responsabilidades. É nele que começa, é nele buscando o temor do Senhor, e é ele que é abençoado com o trabalho, com a esposa, com os filhos. Assim a sua casa é abençoada, e assim a sua igreja é abençoada, a sua cidade, todo o povo de Deus é abençoado. Comecemos então em cada um de nós um chamado especial para os homens. É claro que esse salmo também é dirigido a mulheres, a todos nós, e tudo isso se aplica ao viver debaixo do temor do Senhor. Mas Deus certamente deu uma responsabilidade especial aos homens como líderes espirituais das suas casas. Ainda, meus irmãos, que com toda a distorção e perversão do mundo, por vezes nós somos lembrados, nós temos alguns lampejos desse padrão de felicidade que Deus estabeleceu. Nós nos perguntamos às vezes, por que os ímpios ainda têm filhos? Em meio a tudo isso que vivemos. Por que os ímpios ainda se casam? Se esses casamentos são tão deturpados. Por que eles ainda buscam algum tipo de moralidade, de ética nas suas vidas? Por quê? Porque sabemos que nada disso faz sentido se não estiver debaixo da graça de Deus. Mas eles procuram algo que preenchem o seu vazio, um vazio que eles não sabem de onde vem, que eles não sabem com o que preencher, mas eles sabem que tem. Nós somos criados para a eternidade, nós temos um desejo que esse mundo não pode satisfazer. O salmista diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este é um desejo das profundezas da nossa alma, mas nós queremos satisfazer esse desejo profundo com coisas materiais, mas isso não é possível. Não é possível satisfazer com coisas materiais aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Somente Deus, somente o nosso Senhor pode nos conduzir neste caminho, sem que nós primeiro busquemos o seu reino e a sua justiça. Ainda que nós tenhamos essas coisas, essas bênçãos, as coisas materiais, as riquezas, as propriedades, tenhamos uma família, tenhamos filhos, tenhamos um casamento, que muitas vezes é aparentemente feliz, que tenhamos o nosso alimento, o nosso sustento, roupas, que possamos fazer as nossas viagens, tudo isso será vaidade,
será como correr atrás dos ventos. Já nos alertava o segundo homem mais sábio deste mundo, Salomão, no livro de Eclesiastes. Será como acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Já nos advertia o homem mais sábio desse mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Confiemos em sua palavra, confiemos nessa sabedoria que provém do temor do Senhor, e tiremos, nossos irmãos, tiremos os nossos olhos desse mundo, das coisas desse mundo, e voltemos os nossos olhos para Jerusalém celestial, para o reino de Deus, para a eternidade, para que assim possamos vislumbrar a grandiosidade, a glória do nosso Senhor, e que isso nos conduza a um relacionamento santo e sincero com Ele, nos conduza em temor ao Senhor, em temor para andar nos seus santos e ricos caminhos. Amém.